Muito boa tarde, bem-vindos a mais um painel na terceira Mostra Nacional de Jovens Empreendedores. O meu nome é Gustavo Carvalho e este painel vai ser sobre bioempreendedorismo. Se puderam assistir ao painel anterior, já abordámos aqui um pouco o tema relacionado com a biologia e o empreendedorismo. Neste caso tenho comigo Pedro Encarnação, do Grupo Jerónimo Martins, que está connosco presencialmente. Obrigado por estar presente. Também Ricardo Calado, da Universidade de Aveiro, que se junta a nós através do Zoom. E também Nathan, não quero pronunciar mal o seu nome, peço desculpa. Nathan Jackmin, penso que será assim, da From Waste to Taste, que também está connosco via Zoom. Vou começar aqui pelo Pedro, neste caso do Grupo Jerónimo Martins, como disse. O Pedro tem uma formação ligada também à biologia marinha, certo? Sim, eu sou biólogo marinho. Biólogo marinho e neste caso trabalha na Jerónimo Martins como diretor de aquicultura. Eu prefiro chamar aquacultura. Aquacultura, muito bem. E neste caso, o Grupo Jerónimo Martins tem feito um investimento grande nesta questão de criar a própria produção de peixe, certo? Correto. Foi uma estratégia desenvolvida pelo grupo que identificou que a área de pescado e a área do peixe era uma área importante a nível das vendas das lojas, e como tal seria importante garantir o fornecimento e a qualidade e também a produção de maneira sustentável deste pescado. E porquê é que esta área foi tida como importante, então? Poderiam ser eventualmente outras, ou não? Bem, uma das razões mais importantes é o facto de o português consumir muito pescado, portanto há uma grande necessidade de pescado. Nós também sabemos que a nível dos estoques de pescado nós não podemos depender do mar, temos que começar a fazer a produção em aquacultura, temos que passar a fazer uma transição de explorar os mares, os recursos marítimos que já estão sobreexplorados e começar a fazer a produção. E também, olhando para o mercado da aquacultura mundial, nós vemos que há um déficit em Portugal. E, portanto, a ideia era nós começarmos a fazer essa produção para garantir o abastecimento regular às lojas do grupo, sabendo a qualidade e também como é produzido, focando na sustentabilidade da produção destas espécies. Para os jovens que nos estão a assistir, só esta questão da aquacultura, como referiu, que não é, peço desculpa, que não é tão estudada, pelo menos eu lembro-me no meu tempo, enquanto aluno do ensino secundário, raramente ouvir falar. Se conseguir explicar mais ou menos o que é exatamente esta área. A aquacultura. Bem, a aquacultura é produção de espécies aquícolas, não é? Há uma grande variedade em termos de produção em aquacultura, que vai desde microalgas a macroalgas, temos também bivalves, temos peixes e muitas espécies de peixes. Aqui o que é importante referir é que a aquacultura é uma indústria ou uma produção animal que é recente. A grande parte da produção é feita nos países asiáticos, já tem uma grande tradição. Os chineses já produziam aquacultura, carpas, há mais de 2000 anos, mas a aquacultura, como indústria propriamente dita, é uma indústria recente. E por isso nós estamos a falar que não é muito conhecida e ainda existir muito por aprender a nível da produção aquícola. Depois, há muitas espécies. Podemos falar de robalo, dourada, salmão, camarão, corvina, peixe de água doce, peixe de água salgada. Portanto, há uma imensidão de espécies que são produzidas em aquacultura e como há uma grande dispersão em termos de recursos de investigação, não é feita uma evolução tão grande como comparativamente com a agropecuária. Se nós olharmos para a produção de porcos ou produção de aves, que já estão muito mais desenvolvidas, a aquacultura, em várias espécies, ainda está numa fase inicial. No entanto, existem já algumas espécies, como por exemplo o salmão, que o desenvolvimento tecnológico é muito elevado e já se consegue fazer uma produção muito eficiente destas espécies. E é para aí que a aquacultura tem que evoluir, que é
conhecer bem quais os requisitos das espécies, quais os desenvolvimentos tecnológicos a nível de produção, porque estamos a falar em produção ou no mar, ou hoje em dia já se consegue fazer a produção em terra, em tanques de terra, mas com um grande aporte tecnológico que nos permite controlar toda a fase de produção e a qualidade da água e tudo mais. E, portanto, a aquacultura tem muito ainda para se desenvolver e para quem quer ser empreendedor, eu acho que é uma área fascinante porque ainda há muita coisa por fazer. E que tipo de inovação é que o Grupo Jerónimo Martins pretende desenvolver para exatamente ainda conseguir trabalhar essas áreas que ainda não estão tão desenvolvidas na aquacultura? Por exemplo, um dos nossos grandes desafios é incrementar a produção nacional. Ainda no anterior painel se discutiu que as condições em Portugal não são as melhores para a produção em aquacultura e essa é a verdade. Nós temos um mar muito revolto, temos condições de mar que não são as ideais, temos também temperaturas de água que também estão longe de ser as ideais. Aqui é importante perceber que para a produção de peixe a temperatura é muito importante. Os peixes, o metabolismo do peixe está dependente e o seu crescimento está dependente da temperatura e existem temperaturas ótimas. Por exemplo, para um robalo, para uma dourada, a temperatura ótima andará entre os 23 e 25 graus. Ora, nós sabemos que nas nossas costas, nas nossas águas, principalmente na costa ocidental, nós não temos esse tipo de temperaturas. E, portanto, é difícil competir, por exemplo, com a produção que existe no Mediterrâneo. Depois temos as condições do mar português, que é difícil, e por isso é que grande parte da produção nacional em aquacultura é feita em esteiros, ou feitas em águas de transições, em tanques de terra, em zonas estuarinas ou lagunares, porque aí nós conseguimos controlar melhor e não temos o risco que existe no mar. Mas se nós quisermos aumentar a nossa produção, nós obrigatoriamente teremos que ir para o mar. E aí temos que olhar em quais as condições existentes em Portugal, quais as espécies que melhor se adaptam às condições existentes e também quais as zonas que são mais propícias então à produção da aquacultura, olhando não só para o peixe, mas também, por exemplo, para bivalves e para a possibilidade de macroalgas. Eu sou completamente leigo nesta área, mas gostava de perceber, porque tenho aqui nas minhas notas, que neste caso o Grupo Jerónimo Martins chegou a um modelo inovador de uma nova jaula. Não sei se consegue elucidar-nos sobre exatamente o que é este projeto. Está relacionado com um projeto que nós temos e quando falamos aqui em empreendedorismo, nós temos que olhar que nós temos que inovar e temos que arriscar. E quando nós olhamos para quais seriam as necessidades do grupo e quais os peixes mais consumidos em Portugal, o salmão é um dos peixes mais consumidos. E a produção do salmão é normalmente feita em altas latitudes, em águas frias. Na Noruega, na Escócia, no Chile. Mas olhando para as condições existentes em Portugal, nós verificamos que as temperaturas da costa norte portuguesa são frias. Portanto, varia entre os 13 e os 16 graus, maioritariamente, depois há períodos de temperaturas mais elevadas. Mas este tipo de temperaturas é até uma temperatura ótima para a produção de salmão. Então aqui a questão era, e por que não olhar para a possibilidade de fazer salmão em Portugal? Mas para isso acontecer é necessário haver tecnologia que se adapte às condições bastante agrestes da costa ocidental portuguesa. Portanto, nós temos um projeto piloto, isto é um projeto piloto, que é para testar a possibilidade de fazer salmão em Portugal. Para isso foi desenvolvida uma tecnologia de jaula, ou seja, é uma jaula submersível, porque é necessário, quando existem grandes tempestades, que nós pomos a jaula a salvo. Também permite que, se nós tivermos temperaturas
mais elevadas à superfície, nós podemos levar a jala para uma maior profundidade à procura da temperatura ideal para o salmão. E esse é o intuito do projeto. Que ainda está numa fase muito inicial, é isso? Ainda está numa fase inicial, ou seja, é todo um novo campo. Okay. Nós estamos a trabalhar, por exemplo, com empresas norueguesas que estão a desenvolver tecnologia. Isto aqui, este salto para este projeto tem também como base um grande desenvolvimento tecnológico que está a acontecer, nomeadamente na Noruega, que querem ir para zonas mais expostas, zonas de mar mais exposto, e esta nova tecnologia permite-nos sonhar de, em Portugal, conseguirmos fazer a produção na nossa costa. Quero juntar agora à conversa o Ricardo Calado, que está connosco através do Zoom. Neste caso, o Ricardo tem uma formação também ligada à Biologia, um doutoramento em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e também ligado ao empreendedorismo através da empresa Lusoref, penso que estou a pronunciar bem. Neste caso, Ricardo, queria perguntar se a biologia, obviamente sendo o tema deste painel, a biologia anda bem ligada ao empreendedorismo ou ainda há aqui um forte caminho a percorrer? Olá, boa tarde. Efetivamente, a biologia anda cada vez mais ligada ao empreendedorismo e cada vez vemos mais ideias de negócio interessantes a surgirem desta área do conhecimento. O exemplo que referiu aqui, a Lusoref, acho que é um bom caso de estudo, já lá vão há alguns anos. No final do meu doutoramento, o conhecimento que eu gerei serviu precisamente para criar essa empresa. Tinha como objetivo fazer uma aquacultura muito diferente daquela que o Pedro falou. Era uma aquacultura de espécies ornamentais, as espécies para aquários de água salgada, com um modelo de negócio completamente distinto, em que nós produzíamos à unidade espécies de elevado valor, que eram vendidas para sobretudo clientes europeus. E a aquacultura, de facto, é uma área muito diversificada e muito abrangente. Tão diversificada e abrangente que, na altura, aquilo que nós fazíamos nem sequer era considerado legalmente aquacultura. Nós tivemos de registrar a nossa empresa naquela grande saco chamado Outros, porque, naquele tempo, a aquacultura era a produção de espécies aquáticas para consumo humano. Ora, como isto eram organismos para aquário, tecnicamente ou legalmente não se chamava aquacultura. Hoje em dia, felizmente, as coisas mudaram e nós temos muito tipo de aquaculturas que, inclusive, produzem produtos aquáticos para fins que não são necessariamente o consumo humano. Podem ser destinados a ser ingredientes para rações, podem ser espécies para extrairmos compostos bioativos para produzir novos fármacos, compostos para a indústria biomédica, farmacêutica. Estou aqui a pensar nos cortais, nas esponjas, por exemplo. Há inclusive aquaculturas de corais para produzir espécies semi-preciosas, aquacultura de bivalves que produzem pérolas. Enfim, é um saco muito grande e há cada vez mais, de facto, esta necessidade de pensar fora da caixa, que muitas das pessoas ligadas às ciências bio, sejam elas quais forem, a biologia muitas vezes é aqui um campo que partilha muitas destas temáticas com a química, com a física, enfim, e portanto eu diria que nunca tanto como hoje vemos tantas ideias de negócio a surgirem desta área da biologia. E a parte da investigação que faz, neste caso, na Universidade de Aveiro, consegue-nos explicar exatamente que tipo de investigação é que, por exemplo, tem neste momento? Sim, eu em particular trabalho naquilo que se chama a bioeconomia azul, que não é mais do que a valorização dos recursos aquáticos renováveis, os recursos biológicos, e eu costumo dizer que assento a minha área de investigação em 3 grandes pilares. O primeiro é a ecologia marinha aplicada, em que nós tentamos perceber os princípios, os processos que a natureza levou muitos milhares de anos a aperfeiçoar. Digamos que a natureza foi muito criativa ao longo de todo este tempo, a criar soluções muito interessantes que nós depois então tentamos copiar para processos de aquacultura sustentável. Posteriormente, usamos a biotecnologia azul para agregar valor a esses produtos e implementar processos que hoje em dia se falam muito, os processos da bioeconomia circular,
em que basicamente nós tentamos que não existam resíduos e tudo é encarado como um coproduto que poderá ser processado para dar origem a um novo produto e desta forma maximizarmos a utilização dos recursos. E a ligação entre, neste caso, a Universidade de Aveiro e as empresas, que tem até um bom historial, não só na área da biologia, mas sentes que é uma ligação forte ou que ainda há espaço para reforçá-la, partindo da Universidade de Aveiro, mas obviamente também extrapolando um pouco para aquilo que acontece na realidade das universidades portuguesas? Eu acho que a Universidade de Aveiro é uma realidade muito particular, porque a Universidade de Aveiro sempre teve no seu ADN a colaboração de perto com as empresas. Inclusive, a própria história que tem a ver com a criação da Universidade de Aveiro está muito ligada à necessidade que existia na altura de treinar pessoas da área das telecomunicações. E, portanto, sempre fez parte do ADN da Universidade de Aveiro uma colaboração muito próxima com o tecido empresarial. E com o passar dos anos, essa tendência de colaboração, obviamente, se estendeu, creio que a todas as universidades, pelo menos as principais universidades em Portugal, e hoje há claramente uma colaboração muito próxima e muito estreita, que obviamente ainda pode ser aprofundada e pode ser melhorada, mas as universidades, todas elas, de um modo geral, colaboram com os principais players da indústria nacional e internacional. E este projeto de que o Pedro estava a falar anteriormente, do Salmão, é um bom exemplo disso. A Universidade de Aveiro também esteve envolvida numa parte deste projeto e é cada vez mais comum existirem este tipo de parcerias entre as universidades e as empresas. E quais é que acredita que são as grandes tendências do futuro nesta área da bioeconomia? Eu acho que para as pessoas que estiverem mais atentas e perceberem os sinais que vêm da Europa e que vêm, enfim, do resto do mundo também, olhando para o Green Deal, esta nova estratégia europeia, que passa precisamente por aí, passa precisamente pela valorização inteligente dos recursos, de desagregar valor, de produzir de forma mais eficiente, reduzindo o desperdício e, acima de tudo, contribuirmos todos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável traçados pelas Nações Unidas para 2030, que parece uma realidade muito distante, mas 10 anos passam a correr e portanto, temos mesmo que abraçar estes desafios e pensar fora da caixa, a incentivar as pessoas a pensarem de maneira diferente soluções de longo prazo que contribuam para a sustentabilidade do nosso planeta. Muito bem, e juntando aqui o Nathan à conversa, que neste caso tem um percurso diferente dos nossos restantes convidados, que a formação dele é ligada à parte da gestão e depois criou uma empresa, neste caso com um ímpeto ligado à biologia, à questão ambiental, obviamente, que é uma ideia que consiste na reutilização das borras de café para crescer cogumelos. Nathan, tenho que obviamente perguntar aquela pergunta que sempre se faz, é como é que surgiu esta ideia, porque acaba por ser bastante estranho pensarmos na ideia de utilizar borras de cafés para crescer cogumelos. Bom, sim, é verdade. Primeiro, talvez dizer que eu não sou português, portanto tenho um sotaque de Setúbal, como dizem aqui, eu carrego um bocadinho os R. Mas pronto, eu acho que dá para perceber. Sim, a verdade é que nunca foi por por uma paixão pelos cogumelos ou pelo café, mas foi sempre por causa de uma consciência que o jovem, eu acho, hoje em dia tem cada vez mais, que é que temos que mudar, exatamente como o Ricardo estava a dizer, temos que mudar a nossa maneira de produzir, de consumir, e por isso temos que repensar os nossos modelos de negócio para conseguir juntar, de alguma forma, a economia, que é uma parte essencial, não é? Porque é do dinheiro e da economia que nós vivemos todos, mas com a ecologia, porque isso também, na verdade, somos muito dependentes da Terra. Muitas vezes esquecemos que somos na planeta Terra e que não há outra, para já. Portanto, temos que, eu acho que o grande desafio deste século é conseguir juntar os dois.
respeitar a natureza, mas criar emprego. E, portanto, foi um bocadinho esta missão e esta visão, que é a visão da NAM, como uma coisa muito simples, que é de reutilizar a borra do café, porque muito pouca gente sabe, mas quando se faz um café, usa-se só a cerca de 2-3% da biomassa total que está dentro do café. Portanto, o resto ainda é rico em nutrientes e é muita biomassa. Mas também quando se faz o café, passa água quente e a água quente vai esterilizar a borra do café. Portanto, a borra do café acaba por ser limpa e rica em nutrientes e por isso faz um excelente substrato para produzir cogumelos. E a coisa maravilhosa com a borra do café e com o desperdício em geral, eu espero que isso vai mudar, mas é que é gratuita. O único desafio é conseguir recolher. Claro. E, portanto, comecei a recolher esta borra do café aqui no centro de Lisboa. E depois de mexer durante um ano numa cave no Largo do Intendente, a tentar perceber qual é que era a melhor forma de cultivar os cogumelos, fiz uma parceria com a Delta Café, que tem muita borra de café, e que consegue trazer aqui na nossa quinta em Marvilha a cerca de 200 kg de borra de café por dia. Portanto, já é um impacto interessante e cria também muitos cogumelos que cria valor depois. E na prática, quais é que têm sido os resultados depois de teres conseguido, obviamente, esta parceria, como referiste, com a Delta? As pessoas têm-se mostrado receptivas a esta ideia? Como é que têm sido os resultados? Nós começamos mesmo a produção da nova fábrica, da nova quinta urbana, em setembro. Portanto, os primeiros cogumelos começaram a sair em setembro e começamos a vender. Isso quer dizer que eu não tenho um track record muito longo, muito grande. Mas, em geral, as pessoas adoram o projeto, mas mais que o projeto, adoram os cogumelos. Porque isso também é a nossa missão, é que temos que entregar um produto de qualidade, é isso que nós fazemos, é isso que nos permite também de o fazer, é de ser aqui no centro da cidade, porque como estamos muito perto do consumidor, conseguimos recolher o cogumelo de manhã e entregar à tarde. Isso significa que o cogumelo é mesmo fresquinho e de super boa qualidade. Portanto, isso é a parte super importante, mas sim, o feedback tem sido muito bom. Estamos a vender tudo o que produzimos e pronto, que eu acho que é bom durante uma pandemia. E a maioria dos compradores são restaurantes, cafés, é isso? É isso, 80%, ou pelo menos o objetivo é vender 80% da nossa produção aos restaurantes, aos cafés, e depois o resto ganhar às mercearias, mas também ao consumidor final que quer vir aqui conhecer a nossa quinta, apanhar os seus próprios cogumelos. Portanto, sim. Agora estamos, para dar uma ideia, estamos a produzir a cerca de 500 kg por mês de cogumelos e eu acho que ao fim deste mês vamos chegar a 1 tonelada. E isso é o objetivo para este ano, é conseguir produzir e vender 1 tonelada de cogumelos ostra por mês. E dizias que uma das grandes questões com que te paraste ao início era a recolha, neste caso, das borras de café. Depois de teres essa parceria com a Delta, esse problema, como já referiste, quantos quilos é que eram por dia que conseguias de borras de café? Portanto, agora são 200 quilos, 200. mais ou menos, de borra de café por dia. Isso significa que por semana são a cerca de, basicamente, 1 tonelada, portanto, são cerca de 4 toneladas por mês de borra de café que nós reciclamos. Ok. E depois de ultrapassado, no fundo, esse desafio que se poderia ser bastante difícil sem essa parceria, quais é que são os desafios para conseguir escalar ainda mais esta ideia? Os desafios, há sempre muitos, é difícil ter uma resposta para isso, mas eu acho que o desafio é conseguir trazer este conceito de maneira simples e agradável a toda a gente que quer cultivar e vender cogumelos em Portugal. Portanto, encontrar uma forma de recolher muita borra de café
de ter uma solução que é autónoma e também flexível, podemos colocar em qualquer sítio para cultivar os cogumelos e também ter uma boa rede de venda, porque sem vender não conseguimos reciclar borra de café. Portanto, eu diria que isso são os desafios. E neste caso, tu sendo, como eu referi ao início, da área da gestão, depois, quando quiseste desenvolver este projeto obviamente tiveste que procurar certos conhecimentos, não sei se tiveste que investigar eventualmente sobre esta área da biologia. Quão difícil foi isso para ti? Como é que foi esse processo? Claro, eu tive que aprender, não é? Portanto, fiz algumas formações, mas eu acho que a melhor forma de aprender sempre é fazer. E isso é às vezes o passo que é difícil fazer também, é começar a realmente fazer, não só pensar na ideia, não só imaginar, mas também começar a fazer. E, portanto, como eu disse no início, eu arranjei uma CAP no Largo do Intendente e durante um ano comecei a fazer testes, a mexer, a criar relação com o café, já a tentar diferentes formas de misturar a borra do café com os sementes de cogumelos, o micélio e todas estas coisas, e ao longo do tempo fui aprendendo, mas claro que também li muitas coisas, vi muitos vídeos. Sim. Foste no fundo um bocado autodidata nessa parte do conhecimento científico, é isso? Eu acho que todos os empreendedores são, e tem que ser, não é? Porque a ideia do empreender é fazer algo melhor que os outros ou algo que nunca foi feito. E por isso, por definição, tens de fazer, não é? Claro. E sem saber e aprender sozinho. Portanto, sim. Muito bem. E pegando aqui até, falaste que todos os empreendedores que tinham que ter esse espírito autodidata, tentando juntar aqui todos à conversa, que pode ser um bocado difícil em termos tecnológicos, mas tentar voltar aqui ao Pedro neste caso, conselhos para empreendedores. Neste caso o Pedro tem formação na área de biologia, depois é que se ligou mais à área dos negócios, obviamente. Eventuais jovens cientistas que nos estejam a ver, que tipo de conselhos é que tem para eles? Sim, eu liguei-me, sou biólogo marinho, mas depois fiz todo um percurso na área da aquacultura, porque a aquacultura tem a parte técnica, não é? A parte da biologia, a parte da tecnologia, mas depois também é muito importante sabermos da parte do negócio. E alguns dos projetos de aquacultura que se desenvolveram em Portugal, muitas das vezes, eles não tiveram sucesso porque esqueceu-se a área de negócio. Eu tenho conhecimentos técnicos, sei como produzir um peixe, mas depois não sei como enquadrar a questão de o que é um CAPEX, um OPEX, qual é o meu investimento, qual é o retorno do meu investimento. E é fundamental nós, quando olhamos e fazemos os planos de negócios, como dizia o professor Emílio Gomes, em Excel tudo funciona, não é? Mas depois, na realidade, quando nós começamos a ter as dificuldades, começa a surgir os problemas. E é importante, para quem é empreendedor, não só olhar para as questões técnicas, que pode ser a sua área, pode ser alguém da área de tecnologia, ou neste caso de biologia, nós temos que perceber também, a nível do negócio, o que é que isso representa, as eficiências, quais é o custo de produção, quanto é que eu vou vender, o que é que o mercado aceita, e isso é muito importante, é fazer um plano de negócio. Deve ser sempre por aí que se começa os nossos projetos. Temos uma ideia, temos que olhar para uma oportunidade, olhar para as oportunidades, ter as ideias, tentar inovar, mas depois, ao mesmo tempo, olhar e fazer um plano de negócio, que é eu saber quanto é que eu vou gastar, quanto é que me vai custar, quais são os financiamentos que eu necessito, onde é que posso ir à procura de apoios, mas depois não é só o apoio inicial, e na área da aquacultura isso acontece muito, toda a gente olhou para o investimento inicial, vou buscar apoios e, portanto, 50% ou 60% a fundo perdido, tenho dinheiro para iniciar o meu projeto, mas muitas vezes depois, para dar continuidade ao projeto, para dar
continuidade ao ciclo de produção. E em Portugal, para vos dar uma ideia, produzir robalo ou dourada, por exemplo, demora entre 18 a 24 meses, portanto são muito tempo em que eu tenho que estar a financiar. E se ocorre algum problema técnico em que há uma mortalidade ou o peixe não cresce tão rápido, já me vai afetar todo o que é a minha operação de negócio. Portanto, fazer um plano de negócio sabendo exatamente quais são os custos de produção, o que é que o mercado aceita, quais são os custos, quem são os competidores. Isto é muito importante para, quando se faz um negócio, uma ideia, ela depois ter pernas para andar. E pegando aqui naquilo que o Ricardo referiu há pouco, que até numa das investigações o Grupo Jerónimo Martins era um dos parceiros, certo? Nesse tipo de investigação que o Ricardo referiu há pouco. É sempre importante, ou neste caso, aliás, o Grupo Jerónimo Martins tem essa preocupação em ter atenção àquilo que se está a passar em termos de investigação nesta área, dentro Sim. das faculdades, até eventualmente, obviamente que não, o processo de investigação em escolas secundárias ainda há várias que apostam, mas por exemplo os jovens empreendedores que nos estejam a ver, e alguns até têm projetos nesta área, o grupo Jerónimo Martins vai estando atento? Sim, nós estamos atentos. Aliás, temos também parte do grupo, não é parte do Grupo Jerónimo Martins, mas há a Fundação Francisco Soares dos Santos, que tem a Fundação Oceano Azul, que também dá apoio a jovens empreendedores na área da biologia. Nós, mesmo na nossa área, na Jerónimo Martins Agroalimentar e na área da aquacultura, por exemplo, temos vários projetos com universidades a decorrer. O projeto que o professor Ricardo Calado falou era o projeto do Salmão, em que foi feito em cooperação não só com a Universidade de Aveiro, mas também com o CEIA, que é um centro de investigação português. Estamos também com projetos com o Instituto Superior Técnico, com a Faculdade de Ciências, com o Instituto Politécnico de Leiria. Portanto, há várias, estamos sempre abertos a cooperações e também a saber os empreendedores o que estão a fazer, e se nós vemos que têm projetos que são projetos interessantes e que têm potencial, nós temos todo o interesse em, às vezes, apoiar esses projetos. E retomando a pergunta que coloquei até há pouco, neste caso dirijo ao Ricardo, que tipo de conselhos é que estes jovens empreendedores, obviamente ligando à parte da sustentabilidade, à parte da investigação que o Ricardo faz, que tipo de conselhos é que pode dar a estes jovens? Bom, a primeira, de facto, é que não se inibam de sonhar e de pensar em soluções que à partida possam parecer completamente fora, não é? Porque é assim que, de facto, o conhecimento avança. Eu adoro uma frase que é atribuída ao Albert Einstein, não sei se é verdade ou não, mas ele diz que se nós soubéssemos aquilo que se está a fazer, não se chamava investigação. E é isso que me mantém na academia, não é? É de facto esse fascínio por não saber fazer as coisas. E é muito bom todos os dias tentarmos superar-nos a nós próprios. Também é preciso que os jovens empreendedores, sobretudo destas áreas bio, tenham atenção que muitas das vezes a teia da legislação, e às vezes é mesmo uma verdadeira teia, é um entrave difícil de superar, porque muitas das vezes as ideias que têm são ideias de interface ou são ideias tão fora do senso comum que são difíceis de encaixar. Nós temos esta mania de arrumar todas as atividades económicas em gavetas mais ou menos distantes e por vezes isso é um desafio muito grande, porque as ideias de negócio não cabem nessas gavetas e surgem uma série de entraves, muitas das vezes antes do próprio negócio existir. Eu estou-me aqui a lembrar de um outro caso muito interessante, de uma empresa aqui próxima que começou a produzir algas, a Alga Plus, e que na altura, tecnicamente, não podiam chamar aquilo aquacultura, porque a lei dizia que a aquacultura era a produção de animais para consumo humano. Ora, se estavam a produzir algas,
tecnicamente não estavam a fazer aquacultura. E casos destes há N. Há um outro caso também, hoje em dia falamos muito de plantas chamadas plantas halófitas ou plantas que toleram água salgada, e há uma que está agora muito na moda, que é a salicórnia, que é muito utilizada para saladas e para outro tipo de confecção de pratos. E a grande questão era que a produção de salicórnia é o quê? É agricultura? Mas isso é feito em água salgada e às vezes nem sequer usam sol. Então é aquacultura. E havia aqui este conflito e não sabia muito bem quem é que deveria de apoiar este tipo de empreendedores, se era os fundos ligados à agricultura ou os fundos ligados à aquacultura. E, portanto, há aqui um sinal de alerta que é preciso ter presente, é que muitas das vezes estas ideias mais disruptivas de negócio caem em vazios e não há nada pior, às vezes pior do que haver uma má lei é não haver lei nenhuma. E, portanto, um sinal de alerta também para perceberem muito bem, sobretudo quando se está a trabalhar em ideias de negócio ligado a produtos para consumo humano, saber muito bem o que é que regula, o que é que legisla esse tipo de atividade e de produtos, para que depois, mais tarde, não surjam obstáculos, não se consigam ultrapassar. E queria, quase para terminar, passar a palavra ao Nathan mais uma vez, e peço desculpa, não quero estar aqui a pessoalizar, mas tendo em conta o projeto do Nathan, acho que pode servir aqui, se calhar, como um exemplo bastante forte para os jovens empreendedores que estão a assistir. Que tipo já falaste há pouco um bocado dos conselhos, se calhar, que tipo de dificuldades, para além daquelas técnicas que referiste a dificuldade de obter as borras de café, que tipo de dificuldades é que tiveste no teu processo criativo até chegares à ideia, e como é que as conseguiste superar? Eu acho que enquanto eu acabei de estudar há pouco tempo, há 2 anos ou 3 anos, mas eu posso dizer uma coisa que é muito verdade, e eu tenho a certeza que todos os adultos nesta sala vão concordar, é que é muito importante aproveitar este tempo, quando tem tempo para sonhar, para imaginar, porque depois disso vai ser só micromanagement de cash flow e micromanagement de pessoas. E, portanto, este tempo o Pedro para aqui em sonhar... estúdio está a assinar a concordar, portanto. E, portanto, isso é uma das coisas que eu queria dizer, é mesmo aproveitar este tempo para pensar, para mesmo sentar e imaginar que tipo de pessoa quer ser, que tipo de empreendedor e que tipo de empresa quer criar. Não é só a ideia, mas também qual é que é o impacto, se é só para o dinheiro, se o dinheiro é só... Se não é só para o dinheiro, é para quê? Mas também o dinheiro é importante. Então, todas estas questões são muito importantes, porque depois, quando estás dentro da aventura, a fazer, não tens mais tempo para pensar nestas coisas. Portanto, isso tem que ser bem definido logo no início. Depois, a outra coisa, é verdade que é muito importante sonhar. É muito importante depois pôr este sonho numa folha Excel. Mas ainda mais importante que isso tudo, eu acho que deve ser o primeiro passo de todos os empreendedores, e é uma coisa que muitas vezes esquecemos. Eu poderia quase desenhar aqui no coisa, atrás de mim, o que é, se chama um cliente, que é a coisa mais importante de tudo. Eu acho que muitas vezes esquecemos, falamos sempre de planos de negócio e tudo, mas antes de começar, é importante ter a certeza que é possível ter cliente, que é possível vender o seu produto. E por isso, eu acho que o primeiro foco é conseguir um cliente. E daí, mesmo que seja pouco dinheiro, ou que nem tem uma empresa, nem nada, mas conseguir algo que diz, ok, isso tem valor para alguém. Eu estou a responder a um problema, eu estou a responder a uma necessidade de alguém. Eu acho que isso é muito importante. E pronto, eu diria também que depois é trabalhar com o coração e fazer algo que gosta de fazer, porque se tem a sorte de ser empreendedor, é também para fazer algo que gosta de fazer. Portanto, sim. Muito bem.
Muito obrigado aos três pelo testemunho, cada um bastante diferente, e acho que foi bastante pertinente e conseguimos passar uma boa ideia para quem nos está a ver lá em casa, e volto a reforçar a ideia para explorarem virtualmente a terceira Mostra Nacional de Jovens Empreendedores. Continuem desse lado, porque mais daqui a pouco ainda falta, mas a sessão de encerramento devem estar bastante ansiosos por isso, mas continuem a assistir desse lado. Mais uma vez, muito obrigado a Pedro, Ricardo e Nathan, e até já. Obrigado. Obrigado.